Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Pois é, o governo Bolsonaro propôs, segunda-feira, ontem, né, o fim do aumento real do salário mínimo. E eu vou explicar em mais detalhes isso, e essa proposta, inclusive, pode ser revista, porque gente como o Major Olímpio já declarou que isso politicamente é muito perigoso, pode barrar a reforma da Previdência, tem uma série de problemas, politicamente pode gerar muitos desgastes para o governo Bolsonaro, críticas que já estão acontecendo. E eu vou explicar isso em mais detalhes no vídeo de hoje, porque o salário mínimo vai aumentar, mas não vai aumentar levando em conta o PIB, vai aumentar só levando em conta a inflação, o que significa uma mudança de uma política que já tem mais ou menos 25 anos. Então eu vou explicar isso nesse vídeo e depois refletir também sobre o impacto político dessa proposta, que, como eu disse, pode ser revista. Até eu acredito, se eu fosse apostador, eu diria que provavelmente o governo vai recuar, mas vamos ver o que vai acontecer. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, gente, vamos lá. O governo do presidente Jair Bolsonaro propôs que o orçamento preveja uma correção do salário mínimo apenas pela inflação, como eu falei, não é? Ela interrompe uma política pública que permitiu 25 anos de ganhos reais aos trabalhadores. O chamado ganho real, ele foi implementado informalmente em 1994 por Fernando Henrique Cardoso, logo após a adoção do Plano Real. Era uma brincadeira de adoção do Plano Real, vamos fazer o ganho real do salário mínimo, né? E quando veio o governo do PT, eles oficializaram a medida, ou seja, eles transformaram o que era uma medida, que era uma prática de governo, uma política de governo, em uma política de Estado. Ela ficou oficial, virou, enfim, uma forma como é gerido o orçamento oficialmente, não é? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu a fórmula de reajuste pela inflação medida pelo INPC mais a variação do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. Dilma Rousseff transformou a regra em lei. Perceberam? Começa no governo PSDB como uma coisa informal, Lula transforma numa regra de governo, e aí quando veio Dilma transforma em lei. Houve uma progressão disso daí. O Michel Temer, que, enfim, foi aquele governo do golpe light, ele não mexeu nisso daí, até porque a popularidade dele não permitia, não é? E eu acho que a popularidade do Bolsonaro também não permite. Mas enfim. Já a proposta do Bolsonaro, enviada para 2019, estima que o piso será... Ele vai aumentar, porque o piso anual vai aumentando, mas só corrigido pela inflação. Ele iria para R$ 1.040 a partir de janeiro de 2020. Isso representa uma correção de 4,2, que é uma previsão da variação de inflação até lá. Que pode ser alterado, porque a gente sabe que negócio de inflação depende de muitos fatores. Se o Brasil tiver uma recessão e precisar injetar dinheiro na economia, a inflação vai aumentar. Vai ser maior do que isso daqui. Enfim. É a primeira vez que o piso salarial vai ficar acima de R$ 1.000. Então, o que é que acontece? Do ponto de vista psicológico, eles podem usar o fato de que, não, agora o salário mínimo é mais do que R$ 1.000. Mas ele já estava em 998, 97, ele já estava lá bem em cima, né? Ele já estava bem alto, o salário mínimo, ele já estava bem perto disso. E ele passa de R$ 1.000, exato, ele está em 998. Ele passa de R$ 1.000, mas ele passa de R$ 1.000 sem ganhos reais da forma como estava antes. Agora vai ser só acompanhando a inflação, o que significa que haverão perdas de poder de consumo para o trabalhador, caso essa proposta seja implementada. O que eu disse lá no iniciozinho da introdução desse vídeo, eu tenho dúvidas. O Major Olímpio, que é uma das principais figuras do PSL, ele, se não me engano, é senador pelo São Paulo, não é isso? Ele já declarou que, olha, não estou achando uma ideia muito boa não, vamos com calma aí e tal, porque ele fez uma avaliação política da proposta. O governo ele já está apanhando de parte da classe trabalhadora por causa dessa reforma da Previdência, que será uma reforma que irá
impor regras mais duras, principalmente para os trabalhadores das classes mais baixas. Quer dizer, as cúpulas do poder serão mais protegidas. Então, se você protege... E os militares serão protegidos, eles estão fora, né? Não vão ser muito atingidos, não. E quando você coloca a reforma da Previdência com uma pancada no salário mínimo, você já começa a ter um acúmulo de quem está pagando a conta da crise são os mais pobres. E por que não propor imposto sobre dividendos empresariais? Por que não propor uma reforma tributária que ataque privilégios, que ataque as grandes corporações, os lucros dos bancos? Não é? Os bancos, esse ano agora foram o quê? 98 bilhões de lucro. Por que não taxar o lucro dos bancos? Por que não taxar o lucro de grandes corporações internacionais? Grandes empresas que estão lucrando muito. Por que sangrar só no pequenininho? Né? Só botar para pagar a conta os peixes pequenos? Por que não acabar com os privilégios dos políticos, da classe política, das cúpulas do poder, do judiciário, que são pessoas que ganham muito e ainda tem todo tipo de privilégio que você possa imaginar? Quer dizer, se você acabasse com os privilégios de todos esses e fosse atrás do dinheiro dos que estão lucrando bilhões, e ainda assim você precisasse fazer algum tipo de sacrifício na população brasileira, você poderia dizer, olha, a gente fez tudo o que pôde. Mas não, você está fazendo o sacrifício direto em quem tem menos, né? Em quem ganha salário mínimo. Quer dizer, qual é a população que ganha salário mínimo? A população que ganha salário mínimo é a população que tem menos recursos na nossa sociedade. E são eles que vão ser aqui sangrados. E se você for para uma política de capitalização da Previdência, como aconteceu no Chile, basta olhar o que aconteceu no Chile. A população idosa aumentou muito a pobreza da população idosa no Chile, porque muita gente simplesmente não conseguiu pagar e começou a ganhar umas previdências de menos de um salário mínimo, quando está idoso, tem custos adicionais que você não tinha quando você era jovem, em relação a remédios e tudo mais. Né? O valor de 2020, se mantiver o mesmo cálculo, ele será acrescido 1,1 ao reajuste, referente ao crescimento do PIB de 2018. Né? Então vamos lá. Se a medida for concretizada, o governo ganhará uma folga nas contas públicas, porque o aumento do salário mínimo reajusta automaticamente benefícios previdenciários. E é por isso que o Paulo Guedes e outras pessoas estão pensando nesse tipo de proposta. Só que, e aí eu lembro, por que você tem que sangrar primeiro os que ganham menos? E vamos falar da Previdência. Na Previdência, 2% dos beneficiários ganha quase 25% do bolo. Quem são esses? São os membros das cúpulas dos poderes que têm muitos privilégios. Por que não atacar frontalmente os maiores, digamos assim, ganhadores da Previdência, os que recebem mais, e tirar os penduricalhos que eles incorporaram aos salários para ganhar mais do que 30 mil reais por mês? Por que não atacar isso? Em vez de atacar os pequenininhos, né? Aqueles que são a classe trabalhadora, aqueles que ganham menos, né? Aqueles que passam períodos desempregados. Né? O secretário especial da Fazenda, do ministro da Economia, Valderi Rodrigues, negou que o valor do mínimo previsto no projeto significa uma mudança da política de reajuste salarial do governo. Ou seja, ele basicamente mentiu na cara dura. Porque é óbvio que é uma mudança. Estamos colocando esse valor como uma previsão, não é política para o salário mínimo. O governo tem até dezembro para apresentar a política ao Congresso e assim o fará. Ou seja, ele disse, olha que jogada, que é uma previsão, não é uma proposta. É lindo como as pessoas fazem política nesse país. É claro que é uma proposta. Ela pode ser uma proposta que seja revisada. Ela pode ser abandonada. Porque se a pancada do ponto de vista político, de popularidade, for muito grande, eles podem abandonar simplesmente porque não tem força política para fazer. Mas que eles querem fazer um ataque ao salário mínimo, isso está óbvio. Se não quisessem, não fariam essa proposta. Né? Aí eles falam que a estimativa
pode ser alterado ao longo da tramitação do projeto no Congresso e o novo valor só entra em vigor depois que o presidente da República assina um contrato formalizando o cálculo. É verdade o que ele está dizendo. É muito interessante como as pessoas usam da verdade para criar uma narrativa. O que ele está dizendo, tudo aqui que ele diz, é real. Só que a intenção que a proposta revela é uma intenção de redução dos ganhos reais do salário mínimo ao longo dos próximos anos. Não é? E, no final, ele termina dizendo: não teremos política de reajuste para o serviço público, precisamos controlar esse gasto. Basicamente, se você é funcionário público, você não vai ter reajuste e você vai ter perda salarial nos próximos anos. Então, se você é concurseiro e você votou no governo Bolsonaro, você votou contra os seus próprios interesses. Aliás, toda pessoa que faz concurso público e que apoiou o governo Bolsonaro é um caso de estudo do ponto de vista psicológico. Porque, além de todas as outras questões que a gente poderia levantar sobre o governo Bolsonaro, nós estamos falando de você votar sabendo que você está prejudicando a sua própria categoria. Tipo, não havia muita dúvida que você estaria prejudicando a sua própria categoria. Tá ok? Desculpa. Tinha que fazer. Enfim, gente. O conteúdo desse vídeo é sobre isso. Eu espero que os links vão estar na descrição. Da descrição não, um comentário fixado no início do vídeo. Acho que se vocês quiserem conferir, as informações estarão lá. E se trata de uma questão muito séria e que a gente tem que manter o nosso acompanhamento, né? É isso aí. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like e considere apoiar a gente no Apoia-se. Links vão estar nessa primeira mensagem destacada. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.